Vou deixar vocês aí. Isso. Vou voltar agora, cara. Vocês estão famosos. Todo mundo agora sendo gravado. Ponto. Vamos lá, gente. Capítulo 18 do livro A Gênese, Sinais dos Tempos. Aí nós temos aí uma reflexão de Kardec. São chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Isso dito na data de publicação do livro, 1868, sendo que essa mensagem é de 1866. Então, nós já são datados 152 ou 154 anos dessa mensagem, né? Hoje nós recebemos algumas mensagens, como lá no nosso grupo, lá nós temos o nosso grupo de WhatsApp, em que vários dos que estão aqui, ou talvez todos que estão aqui estão lá no nosso grupo, né? E, vezes por outras, chegam lá umas mensagens dessas escatológicas, ultimamente tem recebido aí do Bernardone, etc., e são recebidas como se fosse uma coisa assim, surpreendente, uma coisa nova, né? Mas essas mensagens já são ditas desde Priscas Eras. O discurso escatológico de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, é um discurso sobre isso, essa questão dos sinais dos tempos. A questão não é o sinal do tempo, é o que nós entendemos como sinais dos tempos. Será que são cataclismas? Serão terremotos? Que a Terra vai acabar? Então, essa interpretação não é a interpretação espírita, tá? Então, nós respeitamos aqueles companheiros que interpretam desse modo, os companheiros fatalistas, os nossos irmãos religiosos, muitas vezes, sem uma noção muito racional, mas não é a visão espírita. Nós, espíritas, temos uma visão diferente sobre esses tempos chegados. Tá? Isso aí é importante, que todo espírita tem que estar muito atento a isso. Bom, mas de acordo com o vulgo comum, né, quais são as ideias, quais são as interpretações que eles dão para esse chamado de sinais precursores dos tempos chegados? Entendendo que esse tempo chegado, que para é um tempo apocalíptico, né, que o mundo vai acabar, etc., para nós espíritas, os tempos chegados é totalmente diferente. Os tempos chegados, na verdade, é o planeta de regeneração, planeta de provas e expiações, que está se transformando por uma coisa melhor e não pior, né? Então, esses sinais precursores são analisados por vários companheiros como guerras, rumores de guerras. Isso aí está no capítulo de Mateus 24. Choro, né? Choro, ranger de dente, dores físicas e dores morais. Aí nós temos aquela profecia de Joel, vossos filhos profetizarão, que na verdade é a divulgação da mediunidade. E hoje em dia você não tem mais, como na época de Kardec, na época dos chamados clássicos do Espiritismo, a questão da mediunidade tão ostensiva, mas nós temos as ciências psíquicas e outros modos terapêuticos, por exemplo, a questão da espiritualidade, como tem crescido bastante também essa ideia. Aí, ao mesmo tempo, um dos sinais precursores é esse levantar-se-ão falsos profetas, que também é a profecia de Joel no Velho Testamento, né? Esses falsos profetas remete a gente lá na questão 624 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta. E os Espíritos respondem, o verdadeiro profeta é o homem de bem. Então, o falso profeta é o contrário do homem de bem, né? Ou seja, quem não é de bem, é de mal, como diria as crianças, né? Então, na verdade, são aquelas pessoas que utilizam-se da inocência ou da ingenuidade de muitas pessoas para enganar, para tripudiar, para fazer uma série de equívocos, né? E nós vamos encontrar esses falsos profetas na religião, na política, na filosofia, nos meios educacionais e, assim, praticamente todos os setores da humanidade nós vamos encontrar falsos profetas. Comumente são aqueles companheiros que se travestem de boas intenções, mas que, na verdade, intenção boa não é nenhuma, né? Outro ponto que também se caracteriza os sinais precursores são os sinais de desolação. Hoje, quando a gente pensa em desolação, não sei, né? Eu particularmente penso, né? Muita gente, a gente imagina aquele
uma coisa toda, a sociedade caída, os prédios caídos, né? Essa imagem que está aí no fundo que eu coloquei aí, né? É a ponte que tudo quanto é filme de Godzilla, o que for, destrói essa ponte, né? Lá nos Estados Unidos. Então, desolação, a gente pensa isso, mas a gente esquece que existe uma outra desolação, que é tão ruim, ou talvez até pior, que é a desolação moral. O número de suicídio tem crescido assustadoramente, né? Aquela conversa que nós tivemos lá com a filha de André, lá, o problema lá na faculdade, né? E que as pessoas procuram camuflar, esconder, mas o número de suicídio é extraordinário. Estava fazendo um estudo sobre suicídio numa outra casa espírita, que eu participo também de outras casas. Agora estava participando do pessoal da UME, foi de 5h30 até quase 7h30, né? Estava participando de outras casas que também participo, e pediram para a gente falar sobre suicídio. Eu fui fazer uma pesquisa. O número de suicídio de religiosos é assustador. Eu fiquei assim, fui buscar em vários sites para ver se realmente estava correta a informação. De católicos e de evangélicos, muito suicidas mesmo, né? Eu fiquei assim um pouco surpreso, né, com a informação. Tanto que eu fui buscar outros sites para ver se aquela informação realmente estava correta. Então, é um tipo de desolação? Né? Eu sou terapeuta, trabalho com apometria, trabalho com terapia de vidas passadas, né? Cromoterapia mental, e a gente faz atendimento. Eu tenho atendido aqui algumas pessoas e a gente vê né, o estado de isolação moral, o estado de dificuldade que essas pessoas estão, né? Então, é algo que é assustador, né? E aqueles que todo mundo fala, que é um lugar comum, chamados cataclismos. Em 1852, o Ercílio Marx publicou uma obra, a psicografia do Ramatiz, que ele falava, né, em 1952, perdão, sobre o alinhamento do eixo da Terra que iria provocar diversos cataclismos, né? Então, a gente respeita a opinião do Ramatiz, mas esses cataclismos sempre houveram, são processos naturais. Tanto que Kardec, no livro dos Espíritos, ele dedica lá no subitem da lei da chamada lei de destruição aos chamados flagelos destruidores, perguntando sobre isso também, né? Alguma colocação, gente? Alguém quer falar? Não? Vamos lá, senão eu vou continuar, tá? Vamos lá, nós trouxemos aí esse trecho lá do capítulo 18 da Gênesis, né? A Terra, como tudo que existe, está submetida à lei de progresso, que moralmente se dará pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Restam aos homens fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. A Terra, como tudo que existe, está submetida à lei do progresso. Olha uma coisa interessante, né? É o progresso, o progredir para frente, andar para frente, não andar para trás, né? Não vai fazer como um caranguejo. Que moralmente se dará pela depuração dos espíritos. Então, a terra do futuro é a terra de bondade, de amor. Então, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, logo no início, quando fala dos bem-aventurados, os puros de coração, porque eles herdarão a terra, alguém levar o pé da letra, falar o que é, poxa, é castigo, né? A pessoa pura de coração vai ficar com essa coisa horrível? Não, pelo contrário. Significa que aqui só ficarão aqueles que realmente forem puros de coração. Quem não tiver pureza de coração, não será permitido permanecer aqui, nesse orbe. Então, a promoção é da terra. A gente muitas vezes fala, mas que mundo você vai dar para o seu filho? E, na verdade, seria que filho você vai dar para esse mundo? Né? Nós estamos preparando o mundo para a criança ou a criança para o mundo? Então, a gente tem que não perder essa perspectiva. Então, e nós só educamos sendo educados. Como é que eu posso moralizar um filho meu se eu não sou moralizado? Os antigos muitas vezes falam, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Que é uma distorção total do ensinamento moral. Né? A Joana de Anjos fala, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que nós possamos dar o nosso exemplo, ser pessoas boas para merecer esse mundo e para implantar esse mundo. Aí vem pergunta, será que está muito distante esse mundo de regeneração? Quem pode responder isso? Chico?
Bezerra, Emmanuel, não. Nenhum deles pode responder. Só quem pode responder somos nós. O que eu estou fazendo para que o mundo seja regenerado? Ah, eu estou apressando ou não? Ah, vai demorar? Quem pode responder? Emmanuel? Não, somos nós que podemos responder. Ah, porque depende de quem? Como diz aquela música linda, né? Depende de nós, né? Então depende de cada um de nós, não depende deles. Ah, tomara que Chico volte, tomara que fulano volte, tomara que Jesus volte. Jesus nunca foi embora, não tem por que ele voltar, né? Porque se ele tivesse ido embora, ele estaria muito pior do que está hoje. Mas não depende deles, repito, depende de cada um de nós. Essa é a visão espírita. Ah, mas eu conheço alguém que não pensei. Tudo bem, mas a doutrina espírita nos ensina isso, tá? Então, vai falar o quê? Da chamada geração nova. Que geração nova é essa? Aí Kardec fala, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas aos sentimentos inatos do bem, às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento. Olha só que coisa interessante. Essa nova geração, ela tem características de inteligência e razão, conjugada, não só a inteligência, não só a razão, né, mas a conjugada com o amor, com a emotividade. Geralmente precoce, a gente vê quantas crianças hoje, né? E é interessante a gente observar que essas crianças, que hoje dá o nome de criança índigo, criança cristal, criança diamante, né, terceira geração, mas vamos tomar cuidado para a gente não interpretar de maneira equivocada que todos esses espíritos que estão vindo são sempre espíritos superiores, não são, tá, gente? São espíritos extremamente intelectualizados, mas muitos deles utilizam dessa intelectualidade para o mal. Então tem muito, como dizem na linguagem espiritualista, mago negro, tem muita gente brava vindo também. Então nós, como avós, como pais, temos que tomar muita atenção. A gente vê meu neto é super inteligente, porque ele é um espírito superior. Não, pode ser um espírito bem complicado. Então a vigilância é total. Uma coisa que eu achei muito interessante, essa nova geração é caracterizada por crenças espíritas. Não, né? Não é crença espírita, é crença espiritualista, tá? O mundo não tem que ser espírita para ser regenerado, não. Pelo contrário. O mundo espiritualista, que é o contrário do materialismo, o contrário da materialidade. Aí nós fizemos aqui um quadro, né? Que comparar os valores da chamada geração velha e a chamada geração nova. Vamos lá, a geração velha não é só do passado, não, tá, gente? Então, nosso comportamento, eu, Cláudio, mas se eu estiver reproduzindo o mesmo pensamento, o mesmo vício, os mesmos equívocos de que eu pratiquei na outra vida, eu sou parte dessa geração velha. Tá? Vamos prestar bastante atenção nisso. Muitos espíritos que estão reencarnando hoje não quer dizer que seja geração nova. Muitas vezes são espíritos da geração velha que estão tentando ainda, ou estão tendo a tua última oportunidade. Então, a geração velha, espíritos atrasados, revolta contra Deus, apego à matéria, egoísmo, orgulho, e a gente pode botar aqui etc, etc e etc. Né? Agora, essa geração nova, quais são as características que a gente pode colocar aqui, né? Dentro desse texto que Kardec colocou aqui, ó. Inteligência e razão conjugada com emotividade, sentimento inato do bem, progresso moral, leveza do espírito. Então é interessante a gente observar, são esse texto que nós colocamos agora no slide anterior, né? Nós aqui só colocamos aqui o texto em grifado, né? Então, sentimento inato do bem. Aquela criança muitas vezes que sente a formiguinha que foi pisada, ela não pisa na formiguinha, você vai matar aquele mosquito. Não, eu não posso. Ela já mostra um sentimento que muitas vezes nós não temos. É uma elevação também, né? Consequentemente, um progresso moral e uma leveza do espírito. Leveza no sentido espiritualista, né? Digamos assim. E aqui, nós trouxemos aqui esse tópico aqui final, né? o quase final, quando fala são chegados os tempos, aí coloquei, existem predições do nosso futuro coletivo, né? Claro que existe, a gente lê lá o Apocalipse, né?
ou aqueles mais estudiosos, né? O livro de Noé e outros mais, são os sinais do tempo, essa nova geração que está chegando, os novos espíritos, e como que... E 10 minutos só, rapaz. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Show. Voltou. Existe no Estado Social tentativa de reformas úteis, né? São caracterizadas ideias grandes e generosas, preconceito de raça se enfraquecem, instituições protetoras são criadas, né? A própria ONU, apesar de alguns equívocos, como que é algo que não tinha, né, no passado. Instituições civilizadoras, emancipadoras, leis impregnadas de sentimentos mais humanos, povos que se encarnam como membros de uma mesma família. Então, tentativas atuais de um mundo novo, né? Pois, da luta das ideias que surgirão os grandes acontecimentos previstos, e não de cataclismo ou catástrofes puramente materiais, né? Então, como nós falamos, vamos voltar aqui, ó, né? Essa é a ideia espírita, é o que o espiritismo nos ensina quanto a... Imagina agora na época da pandemia isso. Então, essa é a ideia que o Espiritismo nos ensina. Tá? Então, isso é imperioso que nós espírita mantenhamos essa ideia, para que nós não nos levemos com a ideia de que nova geração, o novo mundo, o mundo de regeneração, é um mundo que vai haver o cataclismo, que vai haver o apocalipse, né? Apocalipse não quer dizer isso, não quer dizer destruição. Apocalipse é revelação, novas verdades, tá? Vamos lá, gente. Alguma pergunta, alguma colocação aí sobre o tema, alguma outra coisa? Com relação, eu quero falar. Fala, Fernanda. Não, você citou ali a questão das crianças, né? Índigo, cristal, diamante, enfim, muitas famílias se surpreendem, né? Pelo comportamento da criança, né? Que ela apresenta, tipo, ela cresce, ela vem com o dom de tocar piano ou de tenor, né? Crianças que cantam muito bem. Então, acham que aquilo é algo assim de extraordinário. Claro que não é todo dia que a gente vê uma criança daquele nível, daquele comportamento. Mas é importante destacar que, como é que se fala? Utilizar a fé raciocinada, como a doutrina espírita mostra para a gente, né? Não aquela coisa assim fanática, né? Sem pensar, que acha que aquilo é um milagre, entendeu? E é importante também deixar isso bem claro com relação a isso. E outra coisa que eu ia comentar da outra vez, acho que foi há pouco. Estão me ouvindo? O som, alguém deve estar com o som aberto, eu fechei. Ainda tá. Se eu descobrir que todo mundo que está aparecendo vai me dar com o som fechado. Deve ser Carlinho. Carlinho. Deve ser Carlinho. Melhorou. Fala, Antônio. Fala, Fernando. Recentemente passou uma reportagem, não sei se vocês viram, de uma família que tem crianças com aquela doença AME, né? E aí estavam pedindo doações e tal. Aí uma criança, acho que ela tinha 7 anos, 6 anos, tinha uma coleção imensa de carrinhos, fez uma vaquinha, né, online, conseguiu a verba, deu para a família. Só que daí a pessoa que comprou, ela não quis os carrinhos. Ela devolveu os carrinhos para ela, e com essa atitude da criança, ele ganhou muito mais, entendeu? Olha, uma criança de 7 anos. Então, o valor também que vem de casa também é importante, né? Exato. Quantas crianças estão ensinando, educando seus pais, né? Verdade. Vamos lá, gente. Mais alguém quer comentar? Fala, Marley. Cláudio, esse momento que a gente está passando agora, né?
é um dos sinais que a gente pode considerar assim como os sinais do tempo, que muitas pessoas, né, muitas, estão sendo retiradas, correto? E essa transição, às vezes a gente fica, né, um pouco confusa. Uns estão sendo retiradas porque estão no momento mais evoluído, e os que estão ficando, né, essa transição assim, a gente sabe, né, que a vida continua, né, e depende da moralidade de cada um. Aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, explicasse melhor para eu entender. A onda pandêmica, gente, é consequência da nossa insensatez, da humanidade, do nosso interesse. Tanto que até no grupo esses dias uma pessoa fez, acho que fez a pergunta no grupo ou fez no particular, perguntando se as pessoas realmente são egoístas, indiferentes ou diante da pandemia, ou se elas sempre foram e só agora se manifestaram, né? Então, evidentemente, como diz o Richard Simonetti, não existe involução, existe revelação. Ah, eu sou bonzinho, sou caridoso, de repente eu matei um montão de pessoas e me matei. Ué, mas ele era tão bonzinho, ele evoluiu? Não. Eu estava escondido, era camuflado. Então, muitas vezes, essa onda pandêmica, muitas vezes, quantas pessoas estão cometendo erros, estão aproveitando esse momento para roubar, para furtar, para acontecer coisas piores, eles estão se revelando, tá? A pandemia, claro que é consequência dos nossos pensamentos equivocados, da inteligência que não está aprimorada com a emotividade. Então, isso tudo que vem acontecendo, que outras houveram, muito piores do que a nossa, né? A peste do século XIV matou 70% da população da Europa. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas em 1917. Aqui no Brasil foi 370 mil pessoas, inclusive o presidente da República morreu da gripe espanhola aqui no Brasil. A pandemia hoje chegou a 56, 57 mil, né? Então, ainda bem distante do que a gripe espanhola fez. Então, não quer dizer que foi Deus que mandou, foi a espiritualidade que mandou, não. É consequência dos nossos pensamentos, das nossas inteligências mal direcionadas. Né? O importante não é o que está acontecendo, o importante é se a gente está aprendendo com o que está acontecendo. Isso que é mais importante. Ah, eu senti dor, mas não é a dor. O que te eleva não é a dor, o que te eleva não é o sofrimento. O que te eleva é como que você supera, como que você trata, como que você lida com aquilo. A gente não pode perder isso de vista. Entendi. Então, essa transição é como você se dá na situação, naquele momento, a tua moral. Essa é a transição. A grande transição é íntima, não é coletiva em si, né? É como você supera, como você lida com aquela situação. Ah, tem gente que fala, eu comi o pão que o diabo amassou, mas continua hipócrita, indiferente, horrível. O cara é ruim igual o pica-pau, como a gente fala, né? Você aprendeu o que com a dor? Então não adianta só sofrer, né? Então a pandemia também, a humanidade está aprendendo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Se realmente está aprendendo ou não. Então, só quem, como eu disse, quem responde não são os espíritos, quem responde somos nós. O que eu estou fazendo? Fala, Zan. Opa. Deixa a Zan depois do Jorge. Fala, Zan. Gente, olha só lembrar. O Zoom aqui me deu alguns minutinhos, vai cair daqui a pouco. Aí a gente pode reconectar. Tá? Se só tem 1 minuto e meio, se cair a gente reconecta. Se não conseguir reconectar, eu abro um novo link, mando para vocês agora, tá? Olha lá. É como naquele filme que tem data limite, que aí ficou todo mundo esperando a data para acontecer o fim do mundo. Eu tirei a minha conclusão da seguinte forma, que vai acontecer o fim do mundo de acordo com a evolução de cada um. A gente vai morrer porque é velho e aí a gente vai renascer de acordo com a nossa evolução. Então, no caso agora de tudo isso que a gente está passando, desta pandemia, é de acordo com os nossos sofrimentos que a gente vai verificar o que está acontecendo, reformular as nossas atitudes para a gente poder caminhar aflorando para o novo, mas esse novo é a reforma íntima, a evolução moral, espiritual. É este o renascer. Exato. E é isso o que a Gênese fala, desse morrer para as coisas erradas,
para aquelas bagagens que a gente carrega que não são nossas e renascer para sendo uma pessoa melhor, né? Vou deixar vocês aí. Isso. Vou voltar agora, cara. Vocês estão famosos. Todo mundo agora sendo gravado. Ponto. Vamos lá, gente. Capítulo 18 do livro A Gênese, Sinais dos Tempos. Aí nós temos aí uma reflexão de Kardec. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Isso dito na data de publicação do livro, 1868, sendo que essa mensagem é de 1866. Então, nós já são datados 152 ou 154 anos dessa mensagem, né? Hoje nós recebemos algumas mensagens, como lá no nosso grupo, lá nós temos o nosso grupo de WhatsApp, em que vários dos que estão aqui, ou talvez todos que estão aqui estão lá no nosso grupo, né? E, vezes por outras, chega lá umas mensagens dessas escatológicas, ultimamente tem recebido aí do Bernardone, etc., e são recebidas como se fosse uma coisa assim, surpreendente, uma coisa nova, né? Mas essas mensagens já são ditas desde Priscas Eras. O discurso escatológico de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 24 e capítulo 25, é um discurso sobre isso, essa questão dos sinais dos tempos. A questão não é o sinal do tempo, é o que nós entendemos como sinais dos tempos. Será que são cataclismas? Serão terremotos que a Terra vai acabar? Então, essa interpretação não é a interpretação espírita, tá? Então, nós respeitamos aqueles companheiros que interpretam desse modo, os companheiros fatalistas, os nossos irmãos religiosos, muitas vezes, sem uma noção muito racional, mas não é a visão espírita. Nós, espíritas, temos uma visão diferente sobre esses tempos chegados. Tá? Isso aí é importante, que todo espírita tem que estar muito atento a isso. Bom, mas de acordo com o vulgo comum, né, quais são as ideias, quais são as interpretações que eles dão para se chamar de sinais precursores dos tempos chegados? Entendendo que esse tempo chegado, que para é um tempo apocalíptico, que o mundo vai acabar, etc., para nós espíritas, os tempos chegados é totalmente diferente. Os tempos chegados, na verdade, é o planeta de regeneração, planeta de provas e expiações, que está se transformando por uma coisa melhor e não pior, né? Então, esses sinais precursores são analisados por vários companheiros como guerras, rumores de guerras. Isso aí está no capítulo de Mateus 24. Choro, né? Choro, ranger de dente, dores físicas e dores morais. Aí nós temos aquela profecia de Joel, vossos filhos profetizarão, que na verdade é a divulgação da mediunidade. E hoje em dia você não tem mais, como na época de Kardec, na época dos chamados clássicos do Espiritismo, a questão da mediunidade tão ostensiva, mas nós temos as ciências psíquicas e outros modos terapêuticos, por exemplo, a questão da espiritualidade, como tem crescido bastante também essa ideia. Aí, ao mesmo tempo, um dos sinais precursores é esse levantar-se-ão falsos profetas, que também é a profecia de Joel no Velho Testamento, né? Esses falsos profetas remete a gente lá na questão 624 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta. E os Espíritos respondem: o verdadeiro profeta é o homem de bem. Então, o falso profeta é o contrário do homem de bem, né? Ou seja, quem não é de bem é de mal, como diria as crianças, né? Então, na verdade, são aquelas pessoas que utilizam-se da inocência ou da ingenuidade de muitas pessoas para enganar, para tripudiar, para fazer uma série de equívocos, né? E nós vamos encontrar esses falsos profetas na religião, na política, na filosofia, nos meios educacionais e, assim, praticamente todos os setores da humanidade nós vamos encontrar falsos profetas. Comumente são aqueles companheiros que se travestem de boas intenções, mas que, na verdade, intenção boa não é nenhuma, né? Outro ponto
que também se caracteriza os sinais precursores, são os sinais de desolação. Hoje, quando a gente pensa em desolação, não sei, né, eu particularmente penso, né, muita gente, a gente imagina uma coisa toda, a sociedade caída, os prédios caídos, né, essa imagem que está aí no fundo que eu coloquei aí, né, é a ponte que tudo quanto é filme de Godzilla, o que for, destrói essa ponte, né, lá nos Estados Unidos. Então, desolação, a gente pensa isso, mas a gente esquece que existe uma outra desolação, que é tão ruim, ou talvez até pior, que é a desolação moral. O número de suicídio tem crescido assustadoramente. Né? Aquela conversa que nós tivemos lá com a filha de André, lá, o problema lá na faculdade, né? E que as pessoas procuram camuflar, esconder, mas o número de suicídio é extraordinário. Estava fazendo um estudo sobre suicídio numa outra casa espírita, que eu participo também de uma outras casas. Agora estava participando do pessoal da UME, foi de 5h30 até quase 7h30, né? Estava participando de outras casas, a gente também participa, e pediram para a gente falar sobre suicídio. Eu fui fazer uma pesquisa, o número de suicídio de religiosos é assustador. Eu fiquei assim, fui buscar em vários sites para ver se realmente estava correta a informação, de católicos e de evangélicos, muito suicidas mesmo, né? Eu fiquei assim um pouco surpreso, né, com a informação, tanto que eu fui buscar outros sites para ver se aquela informação realmente estava correta. Então, é um tipo de desolação? Né? Eu sou terapeuta, trabalho com apometria, trabalho com terapia de vidas passadas, né, cromoterapia mental, e a gente faz atendimento. Eu tenho atendido aqui algumas pessoas e a gente vê o estado de isolação moral, o estado de dificuldade que essas pessoas estão, né? Então, é algo que é assustador, né? E aqueles que todo mundo fala, que é um lugar comum, chamados cataclismos. Em 1852, o Ercílio Marx publicou uma obra, a psicografia do Ramatiz, que ele falava, né, em 1952, perdão, sobre o alinhamento do eixo da Terra que iria provocar diversos cataclismos, né? Então, a gente respeita a opinião do Ramatiz, mas esses cataclismos sempre houveram, são processos naturais. Tanto que Kardec, no livro dos Espíritos, ele dedica lá no subitem da lei chamada lei de destruição aos chamados flagelos destruidores, perguntando sobre isso também. Né? Alguma colocação, gente? Alguém quer falar? Não? Vamos lá, senão eu vou continuar, tá? Vamos lá, nós trouxemos aí esse trecho lá do capítulo 18 da Gênesis, né? A Terra, como tudo que existe, está submetida à lei de progresso, que moralmente se dará pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Restam aos homens fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. A Terra, como tudo que existe, está submetida à lei do progresso. Olha uma coisa interessante, né? É o progresso, o progredir para frente, andar para frente, não andar para trás, né? Não vai fazer como um caranguejo, que moralmente se dará pela depuração dos espíritos. Então, a terra do futuro é a terra de bondade, de amor. Então, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, logo no início, quando fala dos bem-aventurados, os puros de coração, porque eles herdarão a terra, alguém levar o pé da letra, falar o que é, poxa, é castigo, né? A pessoa pura de coração vai ficar com essa coisa horrível? Não, pelo contrário. Significa que aqui só ficarão aqueles que realmente forem puros de coração. Quem não tiver pureza de coração, não será permitido permanecer aqui, nesse orbe. Então, a promoção é da terra. A gente muitas vezes fala, mas que mundo você vai dar para o seu filho? E, na verdade, seria que filho você vai dar para esse mundo? Né? Nós estamos preparando o mundo para a criança ou a criança para o mundo? Então, a gente tem que não perder essa perspectiva. Então, e nós só educamos sendo educados. Como é que eu posso moralizar um filho meu se eu não sou moralizado? Os antigos muitas vezes falam, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Que é uma distorção total do ensinamento moral. Né? A Joana de Anjos fala, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, que nós possamos dar o nosso exemplo
ser pessoas boas para merecer esse mundo e para implantar esse mundo. Aí vem a pergunta, será que está muito distante esse mundo de regeneração? Quem pode responder isso? Ah, Chico, Bezerra, Emmanuel? Não, nenhum deles pode responder. Só quem pode responder somos nós. O que eu estou fazendo para que o mundo seja regenerado? Ah, eu estou apressando ou não? Ah, vai demorar? Quem pode responder? Emmanuel? Não, somos nós que podemos responder. Ah, porque depende de quem? Como diz aquela música linda, né? Depende de nós, né? Então depende de cada um de nós, não depende deles. Ah, tomara que Chico volte, tomara que fulano volte, tomara que Jesus volte. Jesus nunca foi embora, não tem por que ele voltar, né? Porque se ele tivesse ido embora, ele estaria muito pior do que está hoje. Mas não depende deles, repito, depende de cada um de nós. Essa é a visão espírita. Ah, mas eu conheço alguém que não pensa assim. Tudo bem, mas a doutrina espírita nos ensina isso. Tá? Então, vai falar o quê? Da chamada geração nova. Que geração nova é essa? Aí Kardec fala, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas aos sentimentos inatos do bem, às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento. Olha só que coisa interessante. Essa nova geração, ela tem característica de inteligência e razão, conjugada, não só a inteligência, não só a razão, né, mas a conjugada com o amor, com a emotividade. Geralmente precoce, a gente vê quantas crianças hoje, né? E é interessante a gente observar que essas crianças, que hoje dá o nome de criança índigo, criança cristal, criança diamante, né, terceira geração, mas vamos tomar cuidado para a gente não interpretar de maneira equivocada que todos esses espíritos que estão vindo são sempre espíritos superiores, não são, tá, gente? São espíritos extremamente intelectualizados, mas muitos deles utilizam dessa intelectualidade para o mal. Então tem muito, como dizem na linguagem espiritualista, mago negro, tem muita gente brava vindo também. Então nós, como avós, como pais, temos que tomar muita atenção. A gente vê meu neto é super inteligente, porque não é um espírito superior. Não, pode ser um espírito bem complicado. Então a vigilância é total. Uma coisa que eu achei muito interessante, essa nova geração é caracterizada por crenças espíritas. Não, né? Não é crença espírita, é crença espiritualista, tá? O mundo não tem que ser espírita para ser regenerado, não. Pelo contrário. O mundo espiritualista, que é o contrário do materialismo, o contrário da materialidade. Aí nós fizemos aqui um quadro, né? E comparar os valores da chamada geração velha e a chamada geração nova. Vamos lá, a geração velha não é só do passado, não, tá, gente? Então, nosso comportamento, eu, Cláudio, mas se eu estiver reproduzindo o mesmo pensamento, o mesmo vício, os mesmos equívocos de que eu pratiquei na outra vida, eu sou parte dessa geração velha. Tá? Vamos prestar bastante atenção nisso. Muitos espíritos que estão reencarnando hoje não quer dizer que seja geração nova. Muitas vezes são espíritos da geração velha que estão tentando ainda, ou estão tendo a sua última oportunidade. Então, a geração velha, espíritos atrasados, revolta contra Deus, apego à matéria, egoísmo, orgulho, e a gente pode botar aqui etc, etc e etc. Né? Agora, essa geração nova, quais são as características que a gente pode colocar aqui, né? Dentro desse texto que Kardec colocou aqui, ó. Inteligência e razão conjugada com emotividade, sentimento inato do bem, progresso moral, leveza do espírito. Então é interessante a gente observar, são esse texto que nós colocamos agora no slide anterior, né? Nós aqui só colocamos aqui o texto em grifado, né? Então, sentimento inato do bem. Aquela criança muitas vezes que sente, a formiguinha que foi pisada, ela não pisa na formiguinha, você vai matar aquele mosquito. Não, eu não posso. Ela já mostra um sentimento que muitas vezes nós não temos. É uma elevação também, né? Consequentemente, um progresso moral e uma leveza do espírito. Leveza no sentido espiritualista, né? Digamos assim. E aqui, nós trouxemos aqui esse tópico aqui final, né? o quase final, quando fala
são chegados os tempos, aí coloquei, existem predições do nosso futuro coletivo, né? Claro que existe, a gente lê lá o Apocalipse, né? Ou aqueles mais estudiosos, né? O livro de Noé e outros mais, são os sinais do tempo, essa nova geração que está chegando, os novos espíritos, e como que... E 10 minutos só, rapaz. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Show. Voltou. Existe no Estado Social tentativa de reformas úteis, né? São caracterizadas ideias grandes e generosas, preconceito de raça se enfraquecem, instituições protetoras são criadas, né? A própria ONU, apesar de alguns equívocos, como que é algo que não tinha, né, no passado. Instituições civilizadoras, emancipadoras, leis impregnadas de sentimentos mais humanos, povos que se encarnam como membros de uma mesma família. Então, tentativas atuais de um mundo novo, né? Pois, da luta das ideias que surgirão os grandes acontecimentos previstos, e não de cataclismo ou catástrofes puramente materiais, né? Então, como nós falamos, vamos voltar aqui, ó, né? Essa é a ideia espírita, é o que o espiritismo nos ensina quanto a... Imagina agora na época da pandemia isso. Então, essa é a ideia que o espiritismo nos ensina, tá? Então, isso é imperioso que nós espírita mantenhamos essa ideia, para que nós não nos levemos com a ideia de que nova geração, ou novo mundo, ou mundo de regeneração, é um mundo que vai haver o cataclismo, que vai haver o apocalipse, né? Apocalipse não quer dizer isso, não quer dizer destruição. Apocalipse é revelação, novas verdades, tá? Vamos lá, gente. Alguma pergunta, alguma colocação aí sobre o tema, alguma outra coisa? Com relação, eu quero falar. Fala, Fernanda. Não, você citou ali a questão das crianças, né? Índigo, cristal, diamante, enfim, muitas famílias se surpreendem, né? Pelo comportamento da criança, né? Que ela apresenta, tipo, ela cresce, ela vem com dom de tocar piano ou de tenor, né? Crianças que cantam muito bem. Então, acham que aquilo é algo assim de extraordinário. Claro que não é todo dia que a gente vê uma criança daquele nível, daquele comportamento. Mas é importante destacar que, como é que se fala? Utilizar a fé raciocinada, como a doutrina espírita mostra para a gente, né? Não aquela coisa assim fanática, né? Sem pensar, que acha que aquilo é um milagre, entendeu? E é importante também deixar isso bem claro com relação a isso. E outra coisa que eu ia comentar da outra vez, acho que foi há pouco. Estão me ouvindo? O som, alguém deve estar com o som aberto, eu fechei. Ainda tá. Se eu descobrir que todo mundo que está aparecendo vai me dar com o som fechado. Deve ser Carlinho. Carlinho. Deve ser Carlinho. Melhorou. Fala, Antônio. Fala, Fernando. Recentemente passou uma reportagem, não sei se vocês viram, de uma família que tem crianças com aquela doença AME, né? E aí estavam pedindo doações e tal. Aí uma criança, acho que ela tinha 7 anos, 6 anos, tinha uma coleção imensa de carrinhos, fez uma vaquinha, né, online, conseguiu a verba, deu para a família. Só que daí a pessoa que comprou, ela não quis os carrinhos. Ela devolveu os carrinhos para ela, e com essa atitude da criança, ele ganhou muito mais, entendeu? Olha, uma criança de 7 anos. Então, o valor também que vem de casa também é importante, né? Exato. Quantas crianças estão ensinando, educando seus pais, né? Verdade.
Vamos lá, gente. Mais alguém quer comentar? Fala, Marley. Cláudio, esse momento que a gente está passando agora, né, é um dos sinais que a gente pode considerar, assim, como os sinais do tempo, que Podemos. muitas pessoas, né, muitas, estão sendo retiradas, correto? E essa transição, às vezes a gente fica, né, um pouco confusa. Uns estão sendo retiradas porque estão no momento mais evoluído e os que estão ficando, né, essa transição assim, a gente sabe, né, que a vida continua, né, e depende da moralidade de cada um. Aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, explicasse melhor para eu É, entender. a onda pandêmica, gente, é consequência da nossa insensatez, da humanidade, do nosso interesse. Tanto que até no grupo esses dias uma pessoa fez, acho que fez a pergunta no grupo ou fez no particular, perguntando se as pessoas realmente são egoístas, indiferentes ou diante da pandemia, ou se elas sempre foram e só agora se manifestaram, né? Então, evidentemente, como diz o Richard Simonetti, não existe involução, existe revelação. Ah, eu sou bonzinho, sou caridoso, de repente eu matei um montão de pessoas e me matei. Ué, mas ele era tão bonzinho, ele evoluiu? Não. Eu estava escondido, era camuflado. Então, muitas vezes, essa onda pandêmica, muitas vezes, quantas pessoas estão cometendo erros, estão aproveitando esse momento para roubar, para furtar, para acontecer coisas piores, eles estão se revelando, tá? A pandemia, claro que é consequência dos nossos pensamentos equivocados, da inteligência que não está aprimorada com a emotividade. Então, isso tudo que vem acontecendo, que outras houveram, muito piores do que a nossa, né? A peste do século XIV matou 70% da população da Europa. A gripe espanhola matou 550 milhões de pessoas em 1917. Aqui no Brasil foi 370 mil pessoas, inclusive o presidente da República morreu da gripe espanhola aqui no Brasil. A pandemia hoje chegou a 56, 57 mil, né? Então, ainda bem distante do que a gripe espanhola fez. Então, não quer dizer que foi Deus que mandou, foi a espiritualidade que mandou, não. É consequência dos nossos pensamentos, das nossas inteligências mal direcionadas. Né? O importante não é o que está acontecendo, o importante é se a gente está aprendendo com o que está acontecendo. Isso que é mais importante. Ah, eu senti dor, mas não é a dor. O que te eleva não é a dor, o que te eleva não é o sofrimento. O que te eleva é como que você supera, como que você trata, como que você lida com aquilo. A gente não pode perder isso de vista. Entendi. Então, essa transição como você se dá na situação, naquele momento, a tua moral. Essa é a transição. A grande transição é íntima, não é coletiva em si, né? É como você supera, como você lida com aquela situação. Ah, tem gente que fala, eu comi o pão que o diabo amassou, mas continua hipócrita, indiferente, horrível. O cara é ruim igual pica-pau, como a gente fala, né? Você aprendeu o que com a dor? Então não adianta só sofrer, né? Então a pandemia também, a humanidade está aprendendo? Eu tenho minhas dúvidas, né? Se realmente está aprendendo ou não. Então, só quem, como eu disse, quem responde não são os espíritos, quem responde somos nós. O que eu estou fazendo? Fala, Zan. Opa. Deixa a Zan depois do Jorge. Fala, Zan. Gente, olha só lembrar. O Zoom aqui me deu alguns minutinhos, vai cair daqui a pouco. Aí a gente pode reconectar, tá? Se só tem 1 minuto e meio, se cair a gente reconecta. Se não conseguir reconectar, eu abro um novo link, mando para vocês agora, tá? Fala. É como naquele filme que tem data limite, que aí ficou todo mundo esperando a data para acontecer o fim do mundo. Eu tirei a minha conclusão da seguinte forma, que vai acontecer o fim do mundo de acordo com a evolução de cada um. A gente vai morrer porque é velho e aí a gente vai renascer de acordo com a nossa evolução. Então, no caso agora de tudo isso que a gente está passando, desta pandemia, é de acordo com os nossos sofrimentos que a gente vai verificar o que está acontecendo, reformular as nossas atitudes para a gente poder caminhar aflorando para o novo, mas esse novo é a reforma íntima, a evolução moral, espiritual.
É este o renascer. Exato. E é isso que a Gênese fala, desse morrer para as coisas erradas, para aquelas bagagens que a gente carrega, que não são nossas, e renascer para sendo uma pessoa melhor, né? E